Hoje vamos falar de um assunto importantíssimo que é a sua saúde, mas muitas vezes quando a gente vai ao supermercado, a gente vê alguns tipos de leite e a gente não faz a menor ideia de que forma a gente pode se beneficiar de cada um deles. Em relação ao cálcio, será que só o leite de vaca oferece a quantidade certa que a gente precisa de cálcio ao dia? Doutor Moisés Tinsinski, mais uma vez está com a gente, ele é homeopata e pediatra, seja bem-vindo. Obrigado. Como vai? Tudo bem? Tudo bom. Hoje a gente tem uma grande variedade de leites no mercado, Sim. né? Sim, muito. Mas em relação ao cálcio, por exemplo, difere muito de um para outro ou não? Tem uma diferença, sim. A gente tem umas necessidades de cálcio. Lembrar sempre o seguinte, cada fase tem a sua necessidade, cada fase de desenvolvimento tem a sua necessidade. Primeira fase, eu não vou deixar nunca a oportunidade de falar. Mas é importante. Aleitamento materno, desde a primeira hora de vida na maternidade até o 6º mês exclusivo, em livre demanda, estendido até pelo menos 2 anos. Só recordando, exclusivo quer dizer que não entra nem água, nem chazinho, nem nada. Nada, zero. Só exclusivo, leite só materno. leite materno. Tá. O leite materno, ele é riquíssimo em tudo aquilo que o bebê precisa. Ele não só evolui com o tempo, como ele evolui na própria mamada. A própria mamada tem características diferentes do leite do começo, leite do meio e leite do fim. Por exemplo, micronutrientes importantes que a gente tem no leite materno. Ferro. Ferro é um nutriente importantíssimo, a gente tem mais de 50% de índice de anemia no Brasil. Então, o ferro vem no leite materno numa quantidade pequena. Mas aquilo que a gente chama de biodisponibilidade, ou seja, o que se aproveita deste ferro no leite materno, é o suficiente para o bebê até o 6º mês não precisar de mais nada. Agora, deixa eu lhe falar. Antigamente, a gente dava de mamar para o bebê, então você dava 15 minutos num seio, mudava para outro seio. Depois, a história se modificou. A gente tem que amamentar num seio até esvaziar totalmente esse seio, para depois a gente poder dar o outro, é isso? Essa é a ideia, porque você tem o leite do começo, que é mais rico em lactose, em proteínas, depois o leite do fim, que é mais rico em gordura, que é o que dá mais saciedade. Se modificou dizendo o seguinte, dá um peito só por mamada. Não, dá os dois. Dá os dois. Quem vai decidir se quer um ou os dois é o bebê. Desde que ele esvazie um para depois começar o outro. Do outro, tá? E é em livre demanda. Livre demanda quer dizer, quando ele pedir mamada, pode dar. Quando a mãe quiser dar, pode dar. Então não precisa ficar naquelas 3 em 3 horas. Nem de 3 em 3 horas, nem mamar 10 minutos, 5 minutos. O próprio pediatra vai orientar, de acordo com todas as orientações que hoje a gente tem da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, até por conta dessa questão dos micronutrientes que são importantes. Tá. O leite materno, por exemplo, apesar de ter super rico numa série de coisas, tem pouca vitamina D. Por que eu vou falar da vitamina D? Porque a gente está falando do cálcio. Então, o doutor Moisés, ele diz quanto que é importante, já que o leite materno não tem a quantidade que a gente necessita, que a criança necessita de vitamina D, da gente suplementar. Inclusive, no ano passado, houve uma recomendação da Academia Americana de Pediatria, que foi aceita pela Sociedade Brasileira de Pediatria, de dobrar a quantidade de vitamina D. Então, hoje a quantidade é importante. O leite materno não dá. E por que a vitamina D? Porque a vitamina D é o que transporta o cálcio do sangue para o osso. Ele ajuda, ela é necessária para fixar. O grande problema, provitamina D na pele. Sol transforma a provitamina D em vitamina D. E ela é importante. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda que protetor solar só acima de 6 meses. Então, abaixo de 6 meses, a criança não pode ficar exposta ao sol. Existe hoje uma recomendação importantíssima da Sociedade Americana de Dermatologia, falando o seguinte, vitamina D, você precisa de exposição ao sol. Principal câncer de pele que a gente tem, melanoma. Como que tem melanoma? Pela exposição repetida ao sol, e o efeito é cumulativo, ou seja, desde bebê até mais tarde. Tá. Então, a recomendação dos dermatologistas é não tomar sol, só protetor solar. Não tem sol para transformar a provitamina D em vitamina D. O que acontece? Hoje em dia, a gente tem mulheres dosando vitamina D e 80% das mulheres estão com baixa taxa de vitamina D, o que provoca um aumento de osteopenia e osteoporose. Então tem que tomar sol, mas naqueles horários permitidos. Mesmo nesses horários permitidos, a Sociedade Americana contraindica. Aqui, a ideia é 10 a 15 minutos, 3 vezes por semana, no período antes das 10 e depois das 4. Mesmo assim, ainda tem muita briga, a gente ainda não tem uma definição sobre isso. Então é bom conversar com o pediatra direitinho. Com o pediatra, né? E com o seu ginecologista. ginecologista. Bom, aí o que acontece? Você não tem vitamina D,
E hoje a vitamina D, antigamente ela vista só como questão do raquitismo. Hoje a vitamina D está agindo na imunidade, na obesidade e até em questão de prevenção de câncer. Trabalhos mostrando isso ainda está em andamento. Não tem vitamina D, o cálcio não fixa. Como é que a gente faz? Precisa ter um aporte grande de cálcio. A biodisponibilidade do cálcio no leite materno é grande. Principal fonte de cálcio que a gente tem na questão de alimento é no leite de vaca. Mas o leite, a gente tem aqui leite de soja, leite de arroz com baunilha, Fórmula infantil. fórmula infantil, e esse aqui é o leite integral comum. Vamos começar pelo leite integral, vai? Isso. Vai fazer uma confusão para os meninos, mas Tá. eu acho que é melhor. O leite integral, pelo menos olhando visualmente, ele parece ser mais forte. Aí a gente subentende que ele tem uma quantidade maior de cálcio. É mentira? Não. Ele tem mais gordura. Hoje em dia, o que se sabe é assim, o que se faz? Se suplementa de cálcio no leite na quantidade necessária. Então, por exemplo, leite integral, leite semidesnatado, leite desnatado. Onde que está a diferença? Só na gordura. Só a gordura que cada um tem. Então, o leite integral tem 3,5% de gordura, o leite semidesnatado de 1,2%, 1,5% a 1,8% e o leite desnatado abaixo de 0,5%. 0,5%. E aí, então 0,3%. Então, o importante, olha as calorias. Então, 116, a diferença, muita isso aqui coisa. é em 200 ml, é um copo. copo. Num Pequeno, copo hein? de 200 ml, você tem 116 essa metade e aqui um pouquinho menos do semidesnatado pro desnatado de calorias. A quantidade de cálcio nos três é igual. É igual. Agora, estamos falando em criança. Criança. Depois do 6º mês, que a mãe já conversou com o seu pediatra, já decidiram por sim, por não, que ele deixaria de mamar o peito. Qual a melhor indicação? Desses aqui, nenhum. Nenhum. Então, Nenhum. isso aqui não serve para a criança na primeira fase da vida. Até 1 ano de idade. Tá. Até 1 ano Leite de idade. de vaca, não. Isso. Até 1 ano de idade, antigamente, quando eu me formei, a orientação que a gente dava era o leite integral de vaca ao meio com água até 1 mês, a 2/3 até os 6 meses e depois integral. Agora já não O existe que aconteceu? Alergia à proteína do leite de vaca, aumento de anemia por microhemorragias intestinais, obesidade infantil, desde o bebê, por conta de 116 calorias, sendo que 200 ml do leite materno tem menos do que isso. Agora, vou lhe perguntar uma coisa. Nós somos os únicos animais que são desmamados e continuam tomando leite. Verdade. Esse leite não faz mal pra gente? Mal não faz. Existe hoje uma epidemia, pseudoepidemia, de alergias a proteínas de leite de vaca e de intolerâncias à lactose, com diagnósticos exagerados. O diagnóstico não é tão simples. Existem muitas condições que simulam isso em algumas situações. E aí começou a se criar uma epidemia, um pandemônio. Então, só para você ter uma noção, de 2 a 8% das crianças têm alergia alimentar. 2 a 8%. Dessas, aqui no Brasil, 85% são alergia à proteína do leite de vaca. Nos Estados Unidos, por exemplo, o principal é amendoim. Eles têm o hábito de comer pasta de amendoim, então lá é o amendoim. Aqui no Brasil é a proteína do leite de vaca. Tá. E aí, você tem como principal fonte de cálcio, que é importante, o leite. Se a gente for comparar com outros alimentos aqui da dieta, então, assim como a gente falou das necessidades alimentares, as necessidades de cálcio também são diferentes de acordo com as idades. A gente tem uma tabela que mostra que de criança até 6 meses tem necessidade de, de 0 a 6 meses, 210 miligramas. De 6 a 12 meses, 270. É pouca coisa, mas a partir de 1 ano já dobra essa necessidade. Olá. Tá? E vai aumentando, aqui está errado, aqui é 1.000 miligramas, né? 100 Isso. miligramas não dá? Aqui 1.200. A gestante, por exemplo, ela tem necessidade de 1.300 miligramas. Aí, vamos contar. Um copo de leite... quantos miligramas mesmo? Então, já corrigiram. Pessoal, ligeiro, ligeiro, rápido aí. Então, um copo de leite de 240 ml tem 300 miligramas de cálcio. 300 Isso significa miligramas. que aqui, por exemplo, 2 copos é o suficiente. Mas dos 9 aos 18, precisaria de bem. Por isso que o adolescente toma aquele copo de leite com achocolatado. Parece um bezerro. Parece um bezerro. E aquilo, para ele, é importante porque é a fonte de cálcio. Mas sabe onde tem outra fonte de cálcio? Nesse alimento preferido de 9 entre 10 crianças e adolescentes. Os verdes. Os verdes. Você conhece?
Eu adoro couve, Isso. brócolis, repolho, mas a maior parte das pessoas odeia. Mais ou menos porque eu não tomo leite desde os meus 9 meses. Hábito. Olha só, aqui você tem nas verduras verdes uma grande fonte de ferro, certo? Certo. Errado. Por que Legal. errado? Pois é, esse é um hábito Mas eles errado. Isso, então. A gente tem um ferro chamado M e um ferro não M. MHEME. O ferro M é o que vem da carne. Este sim é uma fonte importante de ferro. Este é absorvido independente de qualquer coisa e tem uma lembra da biodisponibilidade? Lembro. Grande. Aqui a gente tem o ferro não M, que precisa de algumas condições especiais. Então, por exemplo, tomar vitamina C ajuda a aumentar a absorção do ferro. Desse aqui ajuda pouco. E a biodisponibilidade dele é baixa. Então- Um conceito que a gente já conversou sobre isso aqui, né? Grande fonte de ferro, beterraba. E não é? Zero de ferro. Eu Por que entupi beterraba? o pobre do meu filho de Coitado. beterraba. Não, é bom, legal. Mas por que a beterraba ficou assumida como grande fonte de ferro? Porque ela é vermelha. Vermelho tem cor de sangue, sangue tem ferro, Subentende-se. pomba. Pronto. E não é assim. Não é. Então, aqui é uma boa fonte de ferro, mas não vai ser isso aqui o principal. Mas aqui tem boa fonte de cálcio. Só que proporcionalmente, isto aqui é a quantidade, por exemplo, proporcional de um copo de leite para comer de brócolis. Então, se eu não 4 tomo porções leite, eu preciso comer isso tudo de brócolis por dia? É. E mesmo assim, não melhor vai dar tomar muito. suplementação. Não vai dar muito, porque a gente está esquecendo. Eu não quero nem tocar no assunto de biodisponibilidade, porque aí é mais. Independente do gosto, este tipo de alimento, eu diria que ele traz problemas conjugais. Bom, lógico, dá Porque ele dá gases, gases ainda da junta beça. com o repolho e com a couve, você flutua. Pois é. Amarra o pé, porque senão você sai voando igual um balão. Mas em compensação, você tem bastante cálcio. Grande coisa, né? Cálcio flutuante, né? Então, o que acontece? Qual é a quantidade? Então, olha, o proporcional, dá uma olhada aqui nas quantidades proporcionais. Aqui nós estamos falando do tofu. Tofu é bom. Por exemplo, um alimento que tem vitamina D e cálcio em quantidade grande e boa, mas que a gente não tem o hábito de consumir, é a sardinha. Ah, a sardinha É o é muito atum. boa. A gente tem pouco consumo disso, por quê? Hábito. Mas deixa eu te falar, eu, por Manda. exemplo, não tomo leite. Eu pego um copo desse, eu não Tá, tomo leite. tá. Mas eu tomo muito iogurte. No iogurte, você sempre vai olhar, e aí vamos até relembrar uma coisa que relembrar não, que dá uma notícia nova. Isso foi uma resolução da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, agora do dia 16, regulamentando a embalagem dos alimentos. Então, tudo agora precisa vir na embalagem. Tá. Ou seja, tudo isso, eu quero cálcio. Onde eu Tem tenho? que estar Tem que estar escrito na embalagem. na embalagem. Então, se a gente for ver, e tem que estar escrito em letra que você Grande. enxergue. Isso está escrito na resolução. Tá. Vou te dar um exemplo de uma enganação muito comum. Você vai lá e olha assim, fala o óleo de cozinha. Este óleo não contém colesterol. Isso é uma enganação. Porque nenhum óleo vegetal pode ter colesterol, que é uma gordura animal. Sim, se ele é de soja. Então, você colocar lá, este óleo não contém colesterol, É um chamariz, né? Pra tonto. Porque aí a gente fala que legal, é esse que eu vou levar. Tá. E não se detém que se é soja, não tem que ter animal isso. mesmo. Então, por exemplo, para criança, melhores óleos, soja e canola, por conta do ômega 3, que é importante no desenvolvimento. Aí você vai entrar aqui e vai ver o teor de cálcio. Outra coisa que mudou. Hoje, você tem assim, ó, a porção de 200 ml, 270 miligramas de cálcio. Não pode mais ter, a partir de agora, por 100 gramas. Tem que ser Tem que ser primeiro. por porção. A porção. Por quê? Você tem lá um chocolatado comparado com o seu chocolatado light. O chocolatado light mostra metade Das calorias. das calorias. Porém, quando você vai olhar no rótulo, Ah. este aqui está sobre 20 gramas, E o outro? sobre 10. Ai, não adianta. Agora, esse aqui, por exemplo, que é o, Tá. o Leite bebida de arroz. Então isso é outra coisa. Porque não é leite, Você não é pode chamar bebida. leite. Isso. Não tem leite de soja, não tem leite de É arroz. bebida à base de É soja. bebida à base de soja, bebida à base de arroz. Então, Agora, vamos lá. aqui no bebida à base de arroz, não fala de cálcio. Isso, se não fala de cálcio é porque não tem. Então, Se não tem, isto aqui não é fonte boa de cálcio. então isso aqui pode ser bom para outra coisa, mas não para isso. A mesma coisa aqui, esse aqui é uma fórmula láctea, que você vai ver que tem colina, vitamina C, Mas tem vitamina cálcio D, também. tem, ó, vitamina D, e aí tem cálcio.
tem quanto? 554 miligramas Por 100 gramas. por 100 gramas. Isso quer dizer que tem 78 miligramas por 100 ml, porque o 100 ml não é 100 ml disto aqui. É dissolvido. Água com a porcentagem disso aqui. Então, em 100 ml deste leite, você tem, aqui está com 78, você tem 150. Vezes 2, 300 miligramas. Mas isso aqui é indicado pelos pediatras? Essa é a fórmula infantil. Esse aqui. Ah, tá. Aí já é Esse é diferente. aquele lá. Tá bom. Em lata é fórmula infantil. E se você for observar, a gente não tem o nome. Todas as latas de leite infantil são redondas. E por quê? Todas elas. Não, eu isso. estou dizendo isso porque existem agora algumas coisas falando assim, não, porque isso aqui não é leite, é composto lácteo. Isso não é fórmula. É o que acontece tem com o coisa requeijão, diferente. que eles falam isso, né? Então aqui, assim, todas são redondas e eles têm que colocar isto aqui, ó. O número, se é integral, se não é integral, isso tudo tem que estar escrito aqui. De uma forma clara. Clara. Fórmula infantil de segmento para lactentes com proteínas lácteas. Tá. Agora, para a gente encerrar, aqui então a bebida de soja. Antigamente a gente falava as crianças têm que consumir. Isso. Eu estava vendo algumas pesquisas que, pelo menos, não sei se você acredita, mas que diziam que a soja traz um problema sério de alergias e intolerâncias a crianças. Isso é verdade? Antes dos 2 anos não pode? Mais ou menos, não. Até 6 meses de idade você não dá soja, porque a soja tem um fito-hormônio. O fito-hormônio é o que se chama de disruptor endógeno. Lembra que eu vim aqui falar uma época sobre o bisfenol, a mamadeira do bisfenol? Porque o bisfenol substitui e simula a ação do estrógeno. A soja também. Tanto é que mulheres em fase de menopausa usam isoflavona, que é de soja, que é para melhorar a quantidade e o percentual de estrógeno. Não se usa soja para alergia à proteína do leite de vaca e nem se usa outro leite de outro animal em casos de alergia à proteína do leite de vaca, porque as alergias são muito próximas. Você usa soja quando você tem intolerância à lactose. Agora, algumas pessoas dizem, não sei se é verdade também, que o homem que consome uma quantidade grande de bebida à base de soja pode ter impotência sexual. Não é impotência, precisa coisa? tomar um balde, né? Na verdade, tem a ação do estrógeno. É a ação da soja como um disruptor endógeno. Ele entra no seu organismo e age como se fosse um hormônio. Entendi. E aí você pode ter esse risco. No homem já é mais complicado, você tem isso muito mais na formação quando é nas crianças. Não sei se é mito ou verdade, mais Manda. um agora sim para a gente encerrar. Se o leite ajuda a gente a eliminar a gordura corporal. Não. Não, Não, né? o que ajuda a eliminar a gordura corporal é, primeiro, não pôr ela para dentro. E fazer atividade física para Aí queimar a sua atividade gordura, física né? localizada e, eventualmente, procedimentos cirúrgicos e estéticos que podem ajudar nessa situação. Olha, ontem eu estava assistindo o Dr. Oz. Eu adoro aquele programa. E ele pegou uma gordura nojenta, assim, parecia uma rede, deixou pendurado. E falou para a mulherada, sabe o que é isso? Todo mundo, é a gordura entre as suas vísceras. Sabe o que você tem que fazer para não ter nada disso? Porque isso mata, isso, aquilo? Não come. E pôs tudo que era de farinha branca, tudo que é cheio de açúcar, tudo que é cheio de gordura, que se a gente quer eliminar aquilo, simplesmente é cortar isso tudo e é fazer atividade física. E começa do aleitamento materno. Na verdade, hoje a gente tem, dentro da pediatria, hoje se fala muito na janela de oportunidades, que são os primeiros 1000 dias. Os primeiros 1000 dias são os 9 meses de gravidez, mais os 2 primeiros anos de vida do bebê. Ou seja, a alimentação da gestante já interferindo. Então tem que ter uma alimentação adequada, bem controlada, equilibrada. E essa alimentação tem que ser equilibrada de acordo com cada fase da vida, dentro do seu equilíbrio necessário. O bebê até 6 meses, leite materno exclusivo. Pode levar esse leite materno até 2 anos de idade. E a introdução dos alimentos é feita aos poucos para poder suprir o que o leite materno não dá numa determinada fase. Agora, nada substitui, por exemplo, o leite materno na questão de você está amamentando, você comeu a salada, o leite materno sai com esta mudança de sabor. Então, a próxima vez que esse bebê for experimentar
Ele já reconhece. Ele já reconhece. Né? Não é uma coisa que ele olha e fala assim, nunca sei, nunca experimentei. Porque ele indiretamente já experimentou, né? Lógico. Querendo saber muito mais sobre saúde e cuidados com seus filhos, pode entrar em contato com o site do Dr. Moisés, que é o www.drmoisés.com.br. Lá também tem os contatos do consultório dele, e ele tem uns temas muito legais que ele aborda lá de uma forma muito fácil. Entre no site que você vai ver, drmoisés.com.br. Obrigada mais uma vez. Boa tarde para você. Obrigado. Obrigada.